Boa tarde, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, professor Cristóvão, de Estudos Amazônicos, estou gravando essa videoaula aqui para vocês, que é uma breve revisãozinha, né, da nossa apostila do segundo bimestre, que esta apostila aqui que eu vou explicar, né, rapidamente, ela está lá na aula de hoje, né, de sexta-feira, tá? Lá na aula de hoje de Estudos Amazônicos, para que você possa baixar e guardar aí para você, né? E aí você pode estar utilizando ela para poder lhe auxiliar aí na, na, nas respostas, né? Da nossa avaliação, que vai ser segunda-feira agora, tá? Nessa próxima segunda-feira, a prova do segundo bimestre de Estudos Amazônicos, tá bom? Então, esse vídeo vai estar, né, na apostila, se você está na plataforma, né? Se você está acessando agora. E a apostila completa também em PDF você pode estar baixando na aula de hoje, tá? Então, nós vamos recapitular aqui, né? Nesse segundo bimestre, nós falamos lá sobre o Cabo das Canoas, né? Que esse cabo, né, ele era encarregado de dirigir, né, as primeiras expedições de exploração da mão de obra indígena, né, então era um homem, né, uma pessoa, tá? Ele usava esse cargo, né, de cabo, né, para coletar as drogas do sertão e também tinha como função, né, de remeiros, tá? A sua função diária, a sua função, né, daria à coroa de Portugal o entendimento de que seria preciso a criação de uma legislação que melhor controlasse o processo de exploração de riquezas. E em 1611 foram implantadas as chefias, tá? Então, as chefias, né, que foram implantadas em 1611 pela coroa portuguesa, né, foram os capitães de aldeia, tá? Então havia os cabos das canoas, né, que era aquela pessoa que ele controlava, né, as canoas junto com os indígenas. Ele era que era o mandante, né, das embarcações por onde eles adentravam, né, os rios, os cursos d'água, né, o curso dos rios da Amazônia para poder coletar, né, a biodiversidade, as drogas do sertão, né, plantas, sementes, animais, madeira, tá? E em 1611 a coroa portuguesa ela criou, né, o sistema de capitães de aldeia, né? Então ela nomeava, né, uma pessoa para ser um capitão de aldeia, tá? Quando em 1616 e 1686, quando a coroa de Portugal decidiu ocupar a Amazônia, né, ela enquadrou no sistema legal de organização de trabalho indígena vigente na época, que era o sistema de capitães de aldeia. Tá? E aqui a gente tem uma imagem, né, de um rapaz, né, um homem, né, um senhor, que era um capitão de aldeia, né, ele controlando, né, formalmente, né, culturalmente, né, todos os índios ali que eles acabavam encontrando. Tá? Então, os capitães de aldeia eles tinham algumas funções, né? Eles faziam cumprir as atribuições impostas pela coroa portuguesa, né, na aldeia, ou seja, se a coroa portuguesa quisesse que aquela aldeia fosse dizimada, se ela fosse alterada, se os índios que viviam naquela aldeia tivessem que trabalhar, então o capitão de aldeia ia lá e forçava os índios ao trabalho. Tá? Então ele representava e fazia cumprir os desejos da coroa portuguesa, tá? O capitão de aldeia também ele fazia o recrutamento, a escravidão da mão de obra indígena, tá? Ele fazia a distribuição e o aluguel dos indígenas, né, entre os colonos, entre os missionários, e também os índios que iam, né, servir fazia o serviço real da coroa portuguesa, né, os índios que trabalhavam no palácio, tá? Então o capitão de aldeia fazia isso também, fazia essa distribuição. O capitão de aldeia também ele atuava como se fosse um juiz, né, que a gente conhece hoje em dia, né? É ele que praticava a lei, tá? Então ele podia atuar como juiz, né? Um juiz civil e criminal, tá?
ele julgava também, né? Ele estabelecia penas, tá? Então, o capitão de aldeia ele não era advogado, ele não era defensor, não era promotor, tá? Ele julgava, né? Se havia um conflito lá dentro de alguma família, era ele que ia lá julgar. Se algum indígena fugia ou algum colono roubava, algum indígena acabasse roubando, matando, fazendo alguma coisa criminosa, que não era de acordo com o que a coroa portuguesa queria, então era o capitão de aldeia que fazia valer a pena, né? Ele estipulava as penas, tá? As prisões, né? Por aí, tá bom? O capitão de aldeia também ele fazia e fiscalizava, né? Ele fiscalizava o pagamento dos salários de alguns indígenas, tá? Justamente para impedir, né, que eles fossem enganados pelos colonos, tá bom? Então ele fazia um comando geral, né? Ele era um prefeito, ele era uma autoridade máxima, máxima mesmo, bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Dentro de uma região colonizada, tá? Pela coroa portuguesa, tá? Em seguida, nós vimos aqui, né, os colonos missionários, né, que os missionários, né, que eram aqueles senhores, né, da igreja, tá? Os principais missionários ou ordens religiosas que estiveram na região norte, né, na Amazônia, foram os carmelitas, os capuchinhos e os jesuítas, tá? Então, nessa época, a igreja ela não estava separada do Estado como agora, né? Então, a igreja ela andava lado a lado com a coroa portuguesa, né? A igreja ela atendia aos desejos da coroa portuguesa. Embora a gente vai ver lá na frente um pouquinho, né, que teve alguns missionários, né, alguns jesuítas, tá, que se rebelaram, né, com algumas ações, com algumas opiniões da coroa portuguesa, e isso acabou gerando alguns conflitos, tá? Que esses conflitos aí levaram a, a não utilização mais, né, da mão de obra indígena, e aí acabou que a coroa portuguesa adotou medidas de trazer os negros, né, escravizados da África, né, para o Brasil, tá? Para justamente utilizar a mão de obra escravista negra, né, atendendo aos desejos da coroa portuguesa, tá? Então, ó, esses missionários, né, os capuchinhos, os jesuítas, os carmelitas, tá? Eles eram funcionários da coroa portuguesa e a coroa portuguesa lhes pagava, né, o congrua. Tá? Então, a forma de pagamento que esses missionários recebiam da coroa portuguesa era o congrua. Né? E, no caso hoje, né, se fosse hoje em dia, eles receberiam em real, né, um salário chamado real. Tá? Mas na época era o congrua, tá? Que era uma espécie de salário para os serviços prestados para a coroa portuguesa. Tá? Então, como os colonos leigos controlavam os dois sistemas de trabalho, que eram os índios repartidos e os índios escravos, né, que isso já foi explicado numa videoaula que eu postei para vocês, né, os missionários eles estavam descontentes e eles começaram a luta contra os colonos, tá, para tentar obter o controle da força do trabalho indígena, tá bom? Então, os colonos leigos, né, aqueles que a coroa portuguesa trouxe, né, de Portugal, da Europa, para colonizar, né, algumas regiões do país, então eles utilizavam a mão de obra indígena de uma maneira muito irregular, né, às vezes fora daquilo do que a coroa portuguesa determinava. Tá? E aí os missionários vieram, né, para justamente tentar ajustar isso e acabavam entrando em conflito com alguns colonos leigos. Né? E aí os missionários eles detiveram, né, todo esse poder, né, de mudança dos indígenas, porque a principal função dos missionários eles tiveram várias funções, né? Uma delas foi converter, né, os indígenas
para o cristianismo, né, para ver se eles modificavam o modo de vida deles, né, a cultura, né, porque alguns indígenas eles acabam comendo, né, até comiam, né, outros indígenas, matavam, eles eram muito arredios, né, tinham um sistema de vida assim, digamos assim, um pouco violento, né, diferente da cultura europeia, tá? E uma forma de tentar acalmar essa cultura indígena foi tentar trazer ele para a religião, né, para o cristianismo, que era o mesmo que a coroa portuguesa seguia. E aí, uma vez o indígena introduzido dentro da igreja, aí pegava-se ele, né, e colocava ele como escravo, tá, para a coroa portuguesa, tá certo? E aí alguns indígenas iam trabalhar, né? Trabalhavam nas aldeias, ou trabalhavam para outros colonos, eram vendidos ou alugados. Outros indígenas eles iam para a luta armada, né? Com, com os sistemas lá de capitães, tá? Outros indígenas iriam até mesmo servir a coroa portuguesa, outros indígenas ficavam fazendo a segurança, né? Do local do aldeamento, tá? E outros poucos, né, acabavam se rebelando, acabavam fugindo, né? Muitos eram capturados e até mortos, tá? E aí nós vamos ver aqui o regimento de missões, né, em 1686. Tá? Esse regimento de missões fez crescer o poder das ordens religiosas, né? O que foi esse regimento de missões? Foi quando os missionários, né, através da autorização da coroa portuguesa, os missionários eles tiveram a autorização da coroa portuguesa para poder entrar, né, digamos assim, descobrir novos locais dentro do nosso país, que aí inclui, né, Recife, Maranhão, aqui na parte da região norte, né, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima e por aí vai, tá? Mas para eles entrarem nessas regiões, né, muito próximo aqui do Amazonas, né, haviam a coroa espanhola, né, ela já estava, a Espanha já se fazia presente, né, na região norte, então Portugal queria retirar a Espanha desses domínios, né, da Amazônia, tá? Retirar o domínio espanhol da Amazônia. Para isso, os missionários eles entraram na Amazônia, utilizando justamente, né, a mão de obra indígena, tá? Então, o regimento de missões, né, fez crescer ainda mais essas ordens religiosas que passaram a ter não só importância no trabalho espiritual, né, mas também no político e temporal das aldeias sob sua administração. Tá? Então, aonde eles chegavam, aonde eles localizavam uma aldeia, né, eles convertiam os indígenas e pegavam os indígenas para poder fazer a extração, né, do minério, das plantas, de frutas, de animais, tá? Entre outras coisas, da madeira, né? Para pegar esses produtos para poderem serem vendidos e importados, né, para a Europa e outras localidades, tá? Então os episódios eles se precipitaram muito, né? Então houve muito conflito, né? E os missionários de diversas ordens eles adquiriram uma liberdade maior, uma força de contestação que o sistema não pôde suportar. Tá? Então, os religiosos puderam então obter uma posse exclusiva das aldeias e com a expulsão dos moradores brancos e mestiços e além disso o controle de toda a vida econômica e social das aldeias. Né? Então, os indígenas eles controlavam toda a vida, os missionários, né? Tinham esse controle econômico e social da aldeia, tá? E esses missionários, né, capuchinos, carmelitas e jesuítas, passaram a funcionar como centro de articuladores de todas as atividades nas aldeias e como intermediários entre as aldeias e o sistema colonial de Portugal, tá bom? E aqui a gente tem uma exemplificação, né, de um sistema de coloniamento, né, de colônia, tá, dos missionários, tá? Tem aqui a parte da igreja, né, e aí vem a, ao redor, né, todas as outras casas em forma de sistemas de colônia, tá? E ao centro, né, a igreja como detendo poder, tá bom? Isso incluía, né, afora a conversão católica, né, dos gentios,
a sua incorporação ao domínio político da coroa, né, mediante o aprendizado da língua portuguesa, né? Então pegava esse indígena e tentava, né, com que ele falasse a linguagem dos missionários. Tá? A organização das tribos em núcleos, né, de caráter urbano e, sobretudo, o aproveitamento racionalizado de sua força de trabalho em atividades extrativistas e agrícolas. Tá? Então foi uma sacada aí, né, que a coroa portuguesa teve de mandar, né, levar esses missionários para as diversas aldeias para manter o controle, né, o controle dos indígenas, o controle político, o controle econômico, o controle cultural, o controle social. Tá? Então, as missões religiosas na Amazônia e a ocupação no Vale Amazônico. Tá? Então, o papel do indígena dentro da Amazônia ele era de extrema importância. Né? Então, não se dava um passo sem o indígena, né? Pois ele conhecia todo o território, sabendo se movimentar naquela área desconhecida pelo europeu. Né? E os nativos eles eram os guias, né, da floresta, né? Ou então os guias pelos rios. Os canoeiros, né, eles conduziam as embarcações nas expedições fortemente escoltadas, tá? Em meio a milhares de quilômetros pelos cursos emaranhados da água da Amazônia. Eram também caçadores, identificando a variada fauna, né? E também existia lá coletores de drogas do sertão, pois eles conheciam como ninguém a flora local. Tá? Toda essa coleta das drogas do sertão foi organizada, né, sob a coordenação dos missionários. Os padres que monopolizavam, né, que mantinham né, tinham poder, né, de controlar o trabalho indígena, eles usavam o artifício para que os nativos extraíssem elementos da flora em grande quantidade. Né? Eles alegavam, né, eles diziam para os indígenas que o que eles estavam extraindo era para um deus Tupã, tá? Que alegavam que além das partes destinadas aos adultos, aos velhos e às crianças, eles deveriam extrair a outra também que era destinada ao Tupã. Essa fração Tupã-Bahia, né, ela era acumulada nos depósitos das missões, tá? E era posteriormente exportada para a Europa, onde seria comercializada com grande lucro. Tá? Então, além deles enganarem os indígenas, né, que eles tinham que retirar da floresta, que era para as crianças e para os idosos, eles diziam também que era para um deus. Né? Então, eles pegavam todas essas drogas do sertão, madeira, frutas, animais, pele de animal, né? Plantas medicinais, tá? E eles estocavam para depois revender para a Europa. Tá? Então a coroa portuguesa usurpou e sucateou, né, tudo que estava aqui na nossa Amazônia. Tá? Ah, continuando, né, então o isolamento de alguma canoa, tá? Então quando alguma canoa ficava para trás significava um extremo risco, né? Por isto, eles iam em grupos pelos igarapés, sobre a copa de árvores gigantes também, geralmente com folhas largas, cercados pelo silêncio, cortados pelo zumbido dos insetos e pelo canto das aves. Né? Então dá para se perceber aqui que era uma floresta bem fechada, né? Bem preservada, que tinham grandes árvores, né? Muitos animais e muitos insetos. Tá? Assim, pouco a pouco, esses aventureiros eles dividiam-se, né, no lusco-fusco da floresta equatorial, com o vale repleto de diferentes espécies de animais e vegetais vivendo em total equilíbrio. Tá? As águas, né, os cursos da água, dos igarapés, dos rios, eram chamados de estradas líquidas, né, segundo o historiador Caio Prado Júnior. Tá? As especiarias que eram coletadas, né, aproveitadas, que eram utilizadas para o comércio, tinha lá plantas alimentícias, tinham plantas aromáticas, o cravo, a canela,
a castanha, né, do Pará, né, que a gente conhece hoje em dia do Pará, ou do Maranhão, ou do Amapá, tá? A salsa parrilha, o cacau, o guaraná, tá? Pimenta, né? Frutas, tá? Então, madeiras valiosas, né? Produtos de origem animal, tá? O óleo, ele de origem animal era utilizado para alimentação e também para a iluminação, né? Do, dos colonizadores, tá? Ovos de animais, né? De tartaruga ou do peixe-boi, tá? Esses animais eles eram salgados, né, e seco, e eram exportados salgado a seco para a Europa, tá? A tartaruga e o peixe-boi. O peixe-boi era chamado de manacuru, tá? Então, regulada a divisão, né, do território entre as ordens por meio de cartas régias, né, vários grupos de religiosos eles iniciaram uma tarefa sistemática de colonização, espalhando suas missões no raio de milhares de quilômetros pelo Vale Amazônico. Então foram os carmelitas, né, acompanhados de perto pelos inacianos e também mercedários, que mais se aprofundaram na colonização nos antigos domínios espanhóis, tá? Então indo bem para dentro do Amazonas, tá? Então os carmelitas assim foram eles que mais se desenvolveram, né, colonizando aqui a região norte, tá? Ocupando a área do atual estado do Amazonas. As missões jesuíticas elas espalharam-se pelo Vale Contígio do Tapajós, né, e a mais oeste do Rio Madeira, enquanto os mercedários se estabeleceram próximo à divisa com o Pará, nos cursos do Rio Urubu e de Uatumã. Já os carmelitas eles disseminaram-se, né, seus aldeamentos ao longo do Rio Solimões, já pegando ali a parte do Amazonas, Manaus para frente, tá? Rio Negro, né, e ao norte também do Rio Branco e no atual estado de Roraima, tá bom? Então os carmelitas foram os que mais se aprofundaram, né, na região amazônica, dentro do Vale da Amazônia, né, Amazonas, Manaus ali, para justamente expulsar os espanhóis, tá? Então os religiosos, né, eles corresponderam de imediato a essa solicitação, iniciando as primeiras atividades extrativistas de vulto, né? Firmou-se dessa maneira a exportação regular de cravo, cacau, baunilha, né, canela, resinas aromáticas, tá? Plantas medicinais, tudo isso sob controle dos missionários, tá? Dos religiosos, que eles tinham, né, o controle do indígena como a mão de obra altamente produtiva, tá? Mas, né, no empenho de converter esses gentios à fé católica, né, os indígenas à fé católica, e de ampliar o comércio de especiarias, ou então de pegar, né, as drogas do sertão, normalmente os religiosos, com frequência, eles transferiam suas missões de um ponto ao outro, seguindo sempre as margens do rio. E da multiplicidade desses aldeamentos surgiram dezenas de povoados, como por exemplo, né? Então, os missionários, quando eles chegavam numa aldeia, né, próximo de uma aldeia, e ali eles colonizavam, né, convertiam os indígenas, extraíam tudo que tinha que ser extraído, então eles já partiam para outro local, tá? E eles indo assim de local em local, começou a surgir, né, alguns povoados chamados de Cametá, né, que fica lá no Tocantins, Airão, Carvoeiro, Moura, Barcelos, fica no Rio Negro, né, Santarém, município de Santarém aqui do Pará, né, que é bem desenvolvido, né, bem grande, tá, que fica no Rio Tapajós, na Foz do Tapajós, município de Faro, Inhamundá, Borba, que fica no Rio Madeira, Tefé, São Paulo de Olivença, Coari, né, que fica no Solimões, e em continuação no curso do Amazonas, Itacoatiara e Silves, tá? Então, esses povoados eles foram surgindo, né, ao longo dos anos
com justamente, né, o aparecimento, né, a fixação dos missionários, descobrindo novos locais, né, novos indígenas, para poder explorar aí essas especiarias das drogas do sertão. Tá? E aqui nós vamos falar, né, sobre os franciscanos. Tá? Então, os missionários, né, a ordem religiosa dos franciscanos. Ah, os franciscanos, eles, eles eram da província, né, da localidade do povoamento de Santo Antônio e chegaram em Belém em 1618, tá? Mas já estavam há mais tempo no Maranhão. Então eles estavam no Maranhão e aí eles vieram, né, por partes do Maranhão até chegar em Belém foi em 1618, tá? Então, os da província da Piedade e também da província da Conceição da Beira do México chegaram a Belém nos anos de 1900, 1693 e em 1706, respectivamente. Tá? Então, esses missionários, até ao século XVIII, tá? Os franciscanos, eles administraram ali cerca de 20 aldeamentos indígenas. Tá? Então, eles conseguiram, né, modificar toda uma cultura, né, toda uma educação, toda uma estrutura, né, de aldeia, mais de 20 aldeias aí ao longo dessa região. Tá? Mais de 20 aldeias indígenas. Tá? Essas aldeias elas estavam distribuídas ali na região de Gurupá, né, da região da Guiana Francesa, né, tipo parte do Amapá, né. Nessa época o Amapá fazia parte do Pará, tá? Distritos do Amazonas, Nhamundá, Xingu e até Trombetas, tá bom? Os religiosos, né, da classe dos jesuítas, tá? É, em 1607 eles estiveram na Serra de Ibiapaba, né, no Ceará, tá? Bem ali perto do Maranhão. Né? Então, antes mesmo de ser iniciada a colonização na Amazônia, os jesuítas eles já tinham se apresentado, já estavam, né, na parte norte da América Portuguesa, que é justamente no Ceará. Tá? E quem liderava os jesuítas lá no Ceará era o padre Luiz Figueira. Mas outros também, né, jesuítas chegaram em São Luís, né, no Maranhão, em 1615, em 22, em 1636. E em 1643 os jesuítas também chegaram lá em Belém. Né, vieram também pegando alguns aldeamentos indígenas, né, até chegar em Belém, lá em 1643. Mas as obras missionárias, né, só funcionaram, iniciaram lá com a chegada do padre Antônio Vieira na Amazônia, em 1653. Está aqui a foto dele, tá? Padre Antônio Vieira. E essa obra passou por várias fases, né? Perdurou até 1759, quando foram expulsos definitivamente da Amazônia e de todos os seus domínios portugueses. Tá? Nessa época, no tempo, né, do padre Antônio Vieira, que é este aqui, tá? Padre Antônio Vieira, tá bom? Houve um certo conflito, tá? Os jesuítas eles defenderam veementemente a liberdade dos indígenas, tá? Tá? Então, na época, né, do tempo do padre Antônio Vieira, os jesuítas, né, ele era um jesuíta, eles defendiam a liberdade dos indígenas, o que isso acabou custando duas expulsões da região. Tá? Esses fatos, né, esses atos foram liderados por colonos leigos, descontentes com a política indigenista, né, que praticavam. Então, a partir de fins do século XVII,
E os jesuítas eles atuaram como administradores espirituais e temporais em cerca de 19 aldeamentos indígenas ao longo do rio Amazonas. Tá? E pela margem direita, né, o seu sertão azul, no trecho compreendido do delta do rio até a região do rio Madeira. Ok? Ah, aqui nós vamos falar agora sobre os carmelitas, né, que foram os primeiros carmelitas a chegar em Belém foi em 1627. Tá? Esses missionários eles administravam todos os aldeamentos indígenas do Rio Solimões a partir do século XVIII, quando os portugueses expulsaram os espanhóis da região. Né? Como a gente falou anteriormente aqui, foram os carmelitas que eles adentraram, né, mais a fundo, né, da região norte da Amazônia e eles conseguiram, né, expulsar os espanhóis que vinham ali do Peru, Colômbia, né, para tentar pegar aí essas especiarias, essas drogas do sertão da nossa região. Tá? Então havia esse conflito aí entre carmelitas e os espanhóis. Tá? E eles administraram também, né, os aldeamentos do Rio Negro e também do Rio Branco. Tá? Todos os aldeamentos, né, que ficam ali ao longo do Rio Negro e do Rio Branco. Tá bom? A grande maioria dos núcleos coloniais, né, dos carmelitas foi transformados em vilas também, tá? Que atualmente são cidades e municípios, como eu falei anteriormente, né? Santarém, Amundá, tá? Souros, tá certo? Então, alguns desses aldeamentos missionários dos Solimões foram administrados pelos carmelitas e foram fundados em fins do século XVII e no início do século XVIII pelo padre Samuel Fritz. Tá? Então, todos esses municípios, comunidades que a gente conhece lá ao longo, né, do Rio Solimões, foram ordem, né, desenvolvidos pelo padre Samuel Fritz, tá? Jesuíta, né, a serviço do governo espanhol, ok? E aqui nós vamos falar sobre os mercedários, né? Os mercedários eles eram espanhóis, tá? Da ordem da Nossa Senhora das Mercês, né? Que chegaram em Belém também, né? Com a expedição de Pedro Teixeira em 1639. Eles eram oriundos do vice-reino do Peru, tá? Então os mercedários eles tinham ordem da coroa, né, espanhola que se localizava lá no Peru, tá? Eles administraram uns poucos aldeamentos, né, no delta do Amazonas, mas atuaram principalmente na porção territorial que compreende o Rio Urubu até o Rio Negro, tá? Então eles não tiveram muito desenvolvimento, muita presença aqui para a região norte, né, no Amapá, Suriname, Pará. Embora eles chegassem, né, eles estivessem em Belém, eles administraram ali poucas aldeias, tá? Não tinha uma presença muito forte, não, tá? E aí nós vamos falar sobre o extermínio dos indígenas, né? Como a gente sabe, né, que já viu, vocês já devem ter visto em jornal, normalmente quando o indígena ele tem contato com o homem branco da cidade, o indígena ele acaba desenvolvendo, né, então adquirindo algumas doenças, né? E às vezes essas doenças não são benéficas para eles e aí acaba levando o indígena ou o índio à morte, tá? E nessa época, como o Brasil estava sendo colonizado, não tinha muito desenvolvimento, nem muito menos remédio, então apareciam aí algumas doenças, né, algumas epidemias, como por exemplo a varíola, que devastou o Alto do Rio Negro, né, em 1740, tá? Matando um grande número de índios, né, pois é muito provável que ela tenha se alastrado por certas partes da região, sem contato direto com os brancos, mas sim por meio de tecidos e roupas de algodão. Tá? Em 1749 e 1763, as epidemias recorrentes da varíola e sarampo também, né, continuaram assolando a região, sendo que a de sarampo ela foi tão terrível, né, em 1749 que passou a ser chamado de sarampo grande. Tá? Então, além da varíola, teve também a sarampo, e foi chamado de sarampo grande porque matou muito indígena, tá bom?
E aí os indígenas começaram a se revoltar, né? Então a revolta indígena mais famosa desse período foi a de 1757 e foi liderada pelos principais de Lamalonga, né, no Médio Rio Negro. Esta rebelião marca a revolta dos índios contra os missionários, né, justamente por conta dessas doenças, pela ênfase dada à destruição das igrejas e paramentos religiosos e o assassinato de padres carmelitas. Tá? Então, os indígenas eles se rebelaram tanto, né? A revolta era tão grande que eles destruíram igrejas, né? Cometeram assassinatos, né? Mataram alguns padres carmelitas. Tá? Então, manto, né? Toda a vestimenta, os objetos religiosos, tá? Tudo isso eles destruíram. E aí a escravidão no Brasil ele segue assim paralelamente ao processo de desterritorialização sofrido pelos nativos. E diante de tudo isso, né, dessa situação, os nativos só tinham dois caminhos a seguir, que era reagir à escravidão ou então aceitar a escravidão indígena. Tá? E aí começou os conflitos. Né? Então houve, né, em todos os grupos indígenas, houve, né, com essa revolta, né, até a imagem aqui, né, aqui ó, o indígena sendo morto, né, então com essa guerra aí, né, com essa revolta que ocorreu em 1757 lá no Lamalonga, no Rio Negro, tá? Com toda essa reação, né, com essas reações, com toda essa revolta, houve reações de todos os grupos indígenas, muitos lutando contra colonizadores até a morte ou então fugindo para regiões mais remotas. Essa reação indígena contra a dominação portuguesa ocorreu pelo fato de que as sociedades indígenas sul-americanas elas desconheciam, tá? Desconheciam essa hierarquia, né, esse poder, e consequentemente não aceitavam o trabalho compulsório. Tá? Ah, os índios assimilados, né, por sua vez, eles eram explorados, né, ao extremo e acabavam morrendo, não só em decorrência dos maus tratos recebidos pelos portugueses, mas também em decorrência de doenças que lhe eram desconhecidas e que foram trazidas pelos colonos europeus, como as doenças venéreas, né, porque muitos europeus aí portugueses acabavam se envolvendo com as Índias, né, trazendo doenças venéreas, a varíola e o sarampo. Tá? Então, diante das dificuldades encontradas na escravidão indígena, a solução encontrada pelos colonizadores foi buscar mão de obra em outro lugar, que é justamente no continente africano. Essa busca por escravos na África foi incentivada por diversos motivos. Tá? Então, com a agressividade, né, com essa agressividade, essa revolta dos indígenas, foi um dos motivos de trazer os negros para cá para o Brasil. Tá? E a fração considerável do clero consentia a escravidão e também a executava. Tá? Então, a coroa portuguesa também, né, ela já tinha essa ideia, né, de tomar essa decisão de trazer os negros para cá. Tá? Então, esses foram os dois fatores. A decisão da coroa portuguesa, né, do clero e também da ordem religiosa, e a revolta dos indígenas. Então, esses dois motivos aí foram força, né, para poder trazer decisões importantes para poder trazer os negros, né, para serem escravizados, né, e colonizar aqui o nosso país e, consequentemente, também a região norte. Tá? O padre Antônio Vieira, tá? Diante da redução dos braços dos indígenas, né, para os trabalhos nas lavouras do Maranhão e do Pará, ele defendia o cumprimento de leis anteriores em favor da liberdade dos índios, que a gente viu isso lá no primeiro bimestre. Tá? E a gente viu que aquelas leis lá que foi passado lá no primeiro bimestre, elas não deram muito certo, né? Então ele propagando, né, numa informação enviada à coroa em 1678. E aí a introdução de escravos da África passa a suprir a escassez de mão de obra indígena. Tá? Então deram a liberdade para os indígenas, mas ao mesmo tempo colocaram ainda mais, né,
impuseram ainda mais a escravidão aos negros que já estavam ocorrendo lá na África nesse mesmo período, trouxeram para o Brasil para ser mais escravizados ainda. Tá? Então os portugueses eles tinham interesse em encontrar um meio de obtenção de altos lucros, né, com a nova colônia, e a resposta estava na atividade açucareira. Tá? Então os negros eles foram utilizados particularmente, né, e vastamente, tá? Principalmente na agricultura, né, na produção da cana de açúcar. Tá? Uma vez que o açúcar tinha grande aceitação no mercado europeu, então a produção dessa matéria-prima, por sua vez, exigia uma numerosa mão de obra na colônia, e o lucrativo negócio do tráfico de escravos africanos foi oficializado pela coroa portuguesa, iniciando-se assim a inserção destes no então Brasil colônia, né, trazendo os negros da África para o Brasil colônia. Convém ressaltar que a escravidão de indígenas ele perdura até meados do século XVIII. Tá? Então, a escravidão indígena aí, ela durou aí mais de 200 anos. Né? Então, vamos imaginar aí 200 anos de colonização, 200 anos, né, de morte, né, de indígenas. Tá? Então, foram muitos índios que foram mortos aí. Tá? Aí temos uma atividade, né, que vai ser passada para vocês. Tá? E aí nós vamos falar agora, né, sobre, e aí a gente vê o fim, né, da utilização da mão de obra indígena, né, devido a essa revolta que aconteceu lá no Rio Negro, tá? E a utilização da mão de obra negra, né, vindo da África para o Brasil, para ser utilizado aí na produção agrícola, né, da cana de açúcar, tá? Que era um produto, né, de alto lucro e valor, né, para a coroa portuguesa. Tá? Então, quando se fala sobre a presença negra na Amazônia, e frequentemente vê o espanto das pessoas. Ainda hoje, especialmente fora da região, é muito comum ouvir a pergunta, né? Mas, afinal, existiu escravidão na Amazônia? Sim, né? A gente está estudando aqui que realmente foi. Até porque, se nós formos observar, e o próprio texto do assunto aqui fala, que existem mais de 400 vilas, tem mais de 400 vilas, né, de quilombolas, que são regiões, né, então comunidades onde vivem, né, famílias negras, tá? E justamente elas se afugentaram, né, fugiram, né, das fazendas, dos patrões, né, dos empresários da época, justamente devido ao massacre que eles estavam vivendo, né, da forma como eles estavam vivendo na escravidão nessa época. Então eles fugiam, né, para regiões mais distantes, e um dos famosos quilombolas, né, o quilombola, né, é Zumbi dos Palmares, né, que existe aqui no nosso país, tá? Um marco, né, o símbolo, tá? E no Brasil existem mais de 2.000, né, mais de 2.000 comunidades quilombolas, tá? Essas comunidades quilombolas elas são reconhecidas, né, pelo governo atual, pela política atual no nosso país, né, justamente para procurar desenvolver, né, incentivar essas localidades, a sua cultura, a sua religião, a educação, fazer demarcação de terras, né, para que eles possam plantar, sobreviver, ter alguma subsistência, tá? Ah, outra coisa também que é fácil, né, nós dizermos que realmente houve escravidão na Amazônia, é só a gente observar a nossa forma de cultura, né? A forma de cultura de algumas pessoas. Tá? Quando a gente fala em forma de cultura, está relacionado na saúde, né, nos remédios naturais que são extraídos da natureza, que eles conhecem muito bem, na comida, né, na alimentação, né, que existe aí alguns locais que estão de pronto à venda, né, que também são naturalmente de origem africana e que foram introduzidos aqui no nosso país,
que é comum também a gente encontrar na África, tá? A linguagem, né, a cultura, né, da linguagem, tá, também é muito comum, tá? Sendo que é bem parecido também. A dança, né, como a gente vê aqui, tá? A dança também é um fator importante de identificação de que realmente houve, né, escravidão na Amazônia, tá? Então, desde o fim da década de 1980, esse cenário ele vem sendo revertido em razão de notável expansão dos estudos sobre a escravidão africana e as experiências de trabalhadores cativos e libertos, que eram ancorados na insólita pesquisa de documental, novas temáticas e também métodos de pesquisa, né, para tentar encontrar, né, saber, identificar onde houve realmente a escravidão negra, né, na Amazônia. Tá? No Pará, né, os negros do Pará, né, os estudos recentes eles indicam, né, que a Amazônia ela foi conectada às redes de tráfico do Atlântico, né, dos negros, ainda no fim do século XVII. E em meados de 1750, estima-se a entrada de cerca de 1.000 indivíduos na região, né, negros, que eram provenientes em especial da Costa da Mina, que era uma área tradicional de comércio negreiro da África. Tá? Então, os negros que vinham, né, normalmente para a região do Pará eram da Costa da Mina, lá da África. Tá? Então, o tráfico ele era feito com forte comprometimento da coroa portuguesa, né? E considerando que o Grão-Pará e o Maranhão não eram uma de suas rotas mais rentáveis, havia certa irregularidade nos desembarques até a segunda metade do século XVIII, quando foi criada a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Lembrando, né, que o Amapá estava incluído nessa região. O Amapá não era Amapá ainda. Tá? O estado do Amapá, que, né, que hoje é Amapá, quando a gente conhece o Amapá, ele era interligado, ligado ao Pará. Tá? Ele recebia ordens, né, dos coronéis, dos capitães, que tanto do Pará quanto do Maranhão. Tá bom? Então, desde o início da colonização, os residentes, as autoridades coloniais e os missionários pediam à coroa que os escravos africanos fossem introduzidos na região para o cultivo de roças e lavouras. E o registro mais antigo dessa introdução no Pará é de 1682. Estima-se que nessa época os escravos negros somavam menos de 600 indivíduos, mas o valor inferior ao desejado da Companhia do Comércio do Maranhão, que pretendia introduzir na região 500 escravos por ano. Tá? Assim, a exploração da mão de obra escrava africana ela era incipiente. Então, a partir daí, né, coube à nova empresa a tarefa de ampliar a oferta de escravos para os proprietários da região, em especial porque a coroa portuguesa ela resolveu, ao mesmo tempo, no mesmo período, abolir a escravidão dos índios, que foi em 1755, tá? Que eram trazidos dos altos cursos dos rios Amazonas para servir as propriedades do Pará e do Maranhão. E aqui no Pará, né, a defesa dos indígenas pelos missionários, defendendo a liberdade dos nativos, criou as condições para a importação de escravos africanos para o estado do Pará. Tá? Então, como os indígenas eles já estavam revoltados, né, e foram libertos, né, foram abolidos aí da escravidão em 1755, então teve-se a necessidade de trazer os negros, né, para o estado do Pará e do Maranhão, tá, para a região norte. Os índios eles eram trabalhadores, né, indispensáveis, e o fim da sua escravidão, somado à presença dos escravos, não representou uma redução dessa importância. Eles continuaram a ser empregados em diversas formas de trabalho compulsório e inclusive compartilharam muitas dessas experiências com os escravos negros. Tá? Foi somente com a criação da Companhia Geral do Grão-Pará em 1755 até 1778, visando o estabelecimento da política pombalina, né, de fomentar as atividades comerciais na Amazônia, que as cifras dos cativos traficados entre a África e a Amazônia Portuguesa aumentam significativamente. Tá? Então, com a criação da Companhia Geral do Grão-Pará,
em 1755, ela durou até 1778, é que teve uma intensificação, né, da chegada, né, desses africanos escravizados da África, tá? E aí os indígenas foram deixados de lado. Mas até então eles ainda eram ainda utilizados um pouquinho e eles trocavam, né, experiências do trabalho com os negros que aqui chegaram, tá? Entretanto, isso não irá dar conta, tá, totalmente da carência dos trabalhadores escravos da região. Enquanto a companhia ela teve em funcionamento até 1758, estima-se que tenha comercializado perto de 25 mil escravos negros na imensa área que hoje conhecemos como Maranhão, Pará, Amazonas e Mato Grosso. Tá? Então, esses estados que a gente conhece hoje como Maranhão, Pará, Amazonas e Mato Grosso, estima-se que mais ou menos perto de 25 mil negros eles estiveram nessa região vindos da África. Tá? Até meados do século XIX, seguindo os novos fluxos do tráfico internacional, as populações desembarcadas na Amazônia serão procedentes em sua maioria da África Central e também Atlântica. Tá? Então, até 1800, até por volta metade do século 1850, né, por aí, havia ainda, né, essa comercialização dos negros da África, tá? E no século XX, no século XIX, já era bastante evidente a presença da população escrava africana nas vastidões amazônicas, trabalhando com os índios nas lavouras de café, tabaco, cana-de-açúcar e na coleta de produtos da floresta, nas canoas do comércio e também nos diversos núcleos urbanos existentes floresta adentro. Como disse o historiador Flávio dos Santos Gomes, há muito tempo a floresta já estava enegrecida, ou seja, já tinha muitos negros, né, dividindo o trabalho ali com os indígenas. Tá? Então, como a região amazônica a ser explorada ela era muito grande, seja para a agricultura ou pela coleta de produtos de origem florestal, necessitava-se de um maior número de força de trabalho para a região. E desta forma, a mão de obra da região amazônica se apresentava como uma problemática para os colonos. E em Portugal já se utilizava a mão de obra escrava africana há muitos séculos, a dos negros ou então a de árabes do norte da África. Desde o início da colonização do Grão-Pará, houve a necessidade de resolver esses problemas da mão de obra e Portugal buscou o problema com a escravidão negra africana. Tá? E na Amazônia, o número de escravos negros não chegou a ser tão numerosos quanto em outras regiões do Brasil, mas isto devia-se ao fato de que a atividade básica da região era o extrativismo florestal. Exigia o conhecimento da floresta amazônica aos indígenas, né? E os negros não os conheciam. Tá? Então, as nações africanas que se estabeleceram, que abasteceram, né, o tráfico na região no século XVIII e nas primeiras metades do século XIX, foram os bantus, o grupo sudanês e as nações do grupo guianeo-sudanês, tá? Além de outras indicações étnicas consideradas. A maioria da população dos escravos negros presentes eles eram originados diretamente da África, tá? Pois o número de escravos nascidos na região ainda era pequeno. E neste contexto houve a presença de cativos africanos, desempenhando várias atividades em diversas regiões do território amazônico do Grão-Pará. Como, por exemplo, o que é que esses cativos africanos faziam? Né? A presença africana no Baixo Tocantins, eles faziam a coleta de drogas do sertão. Tá? Lá no Marajó, né, eles tinham trabalho com a criação de gado, né, participavam na criação de gado, na coleta do cacau, né, também que era a principal atividade econômica no século XIX. Tá? A gente vê até, tem algumas novelas, né, que passou na Globo, que fala muito bem disso daí, né? A Bahia, Maranhão, por aí vai. Tá?
No artesanato também, né, na cerâmica, tá? Artesanato de cerâmica, e a presença de escravos também no próprio espaço urbano da capital paraense. Tá? Então, essas eram as principais atividades, né, dos cativos africanos que aqui estavam, né, na região do Pará e do Maranhão. Tá? De fato, o trabalho escravo africano na região amazônica ele possui grande importância para a economia regional. Né? Então, o trabalho deles trazia um valor econômico para a região, né? Na coleta das drogas do sertão, tá? Na criação do gado, né? Na coleta do cacau, praticando, desenvolvendo, né, artesanato de forma geral, né, com cerâmica, tá? E auxiliava ali nos trabalhos, né, nos espaços urbanos da capital de Belém, tá bom? Bom, gente, aí vem essa outra atividade aqui, né, que vocês terão que fazer depois, tá? E esse foi o nosso assunto, né, nosso resumo de hoje, tá bom? Lembrando que toda essa apostila completa ela está na aula de hoje que eu anexei lá, tá? Tchau, tchau, um forte abraço e até a nossa próxima aula e boa sorte na prova.